Este é o Conexão e nós vamos falar agora de um festival internacional de cinema que promove a inclusão cultural. O nome é Assim Vivemos e leva ao público documentários que têm como personagens principais pessoas com as mais diversas deficiências, sejam elas físicas ou mentais. As histórias são do Brasil e também de outros 19 países. E essa vai ser a 8ª edição do festival, que acontece a cada 2 anos. Então a gente vai saber mais sobre esse evento com a Lara Pozobon, que é diretora e também curadora do Assim Vivemos. Lara, eu queria começar te parabenizando, porque o festival, embora ele tenha 8 anos, né, ele já começou quebrando um paradigma, né? Que é trazer a audiodescrição para dentro do cinema. Eu queria que você explicasse um pouco isso. Isso, a gente está na 8ª edição do festival e como ele é bienal, ele tem 14 anos, ele começou em 2003. E lá em 2003 a gente começou a audiodescrição no Brasil, primeira vez que ela aparece num festival de cinema público, divulgado e acontecendo em 2 cidades, porque na primeira vez foi Rio de Janeiro e Brasília. Mas realmente a acessibilidade, assim como a inclusão das pessoas com deficiência nos filmes e no público, são o principal dele. Agora, ele já está em quantas cidades ou em quantos estados brasileiros? Ele no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. São Paulo entrou em 2009, na 4ª edição. E, eventualmente, a gente consegue levar para outras cidades, como Belo Horizonte, Porto Alegre, cidades do interior do Rio Grande do Sul também já levamos. E você tem visto, quer dizer, uma mudança também cultural no público? Porque já tem uma trajetória, né? Você já pode fazer quase que uma série histórica, né? Comparando os públicos de um ano para o outro. Como é que tem sido a adesão das pessoas? Sim, a gente nota uma diferença bastante grande, não só no público interessado, que já são pessoas assim que têm mais experiência em conhecer formas diferentes de abordar a deficiência, mas também nos produtores e nos diretores de filmes brasileiros, que começaram a se interessar pelo tema e a gente sente que a produção aumentou bastante. E a maneira de abordar também as pessoas com deficiência por esses filmes brasileiros também vem mudando. A gente nota que trazer muitos filmes estrangeiros gera não só interesse, mas também há muitos exemplos diferentes de formas, porque os filmes são muito plurais, assim como os personagens retratados e os contextos, né? Porque tem filmes de todos os continentes, são diferentes. A maneira de abordar também mais próxima da pessoa com deficiência. Isso a gente sente, que os filmes eles conseguem se introduzir melhor na vida das pessoas e torná-las realmente protagonistas, porque é isso que a gente busca, filmes que coloquem a pessoa com deficiência como protagonista. Com esse outro olhar, né? Sem a caricatura. Isso não tem espaço no festival. A gente tem alguns trechinhos, né, de uns filmes que você trouxe, a gente queria destacar alguns, então tem um que a gente vai rodar agora com som, né? Isso. Vamos ver? Pode rodar? Peraí, então antes da gente rodar, enquanto eles estão se preparando lá, eu queria que você explicasse um pouquinho esse filme que a gente vai ver agora, esse trechinho. Um filme chamado Conectados, que mostra uma série de adultos, pessoas adultas com autismo. E isso é uma grande questão. Aqui no Brasil, recentemente, uma revista fez uma reportagem sobre autismo e mais uma vez mostrou uma criança na capa da reportagem. E isso foi muito criticado pelas comunidades que lidam com a questão do autismo. Porque como deveria ser, então? Existem adultos autistas e sempre que se faz uma reportagem, dá um destaque, são as crianças autistas que são focadas. E esse filme é o contrário. É uma série de adultos entrevistados, famílias inteiras, mas muitos adultos e jovens mostrando como eles lidaram com as suas barreiras, com as suas diferenças, peculiaridades, né, que às vezes são confundidas com outras questões, para se integrar na sociedade, ter seus trabalhos, ter sua vida, né, viver em sociedade. E como então a gente não se dá conta disso, né? Num primeiro momento a gente sempre pensa mesmo na criança autista. Agora a gente vai rodar então esse trechinho. And then we got married. My husband Charlie is autistic. I'm autistic. Anthony's autistic. And we're an all autistic family. And I think, how wonderful is that? That's it. Gente, é lindo. E eu acho que uma das primeiras ideias que a gente tem do autista é que ele é mais reativo ao toque, né, ao carinho.
O filme está mostrando exatamente o contrário, Isso, né? Eles constituíram famílias, ela é romântica, ela gostou daquele beijo. Sim, tem muitos tipos, né? Tanto que se chama, tem o espectro autista, né? Então é o transtorno do espectro autista, a maneira como se coloca hoje, porque cada um é um indivíduo e tem uma característica particular. Cada um é um, então não existe um tipo específico. Tem os que não são verbais, né? Que não se comunicam pela fala, se comunicam de outras formas, e tem os que conseguem ter um traquejo social assim muito similar ao da pessoa que não tem autismo. Nós temos um outro vídeo que a gente vai rodar enquanto você explica um pouquinho melhor ele. E a gente fica pensando aqui, né, nessa ideia do realizador, quer dizer, também com todo o avanço da ciência, a neurociência, conseguindo compreender um pouco melhor, né, o que passa na cabeça de quem não age da mesma forma ou da forma como a gente espera que as pessoas ajam, né? A neurociência está muito avançada hoje em dia. Os escaneamentos do cérebro mostram que o TDAH, a dislexia e várias questões do espectro autista são explicadas pelo escaneamento cerebral, pelas tomografias. Então, a medicina está ajudando muito a apurar esses diagnósticos. E ajudar também, inclusive os cuidadores, né, os pais, como reagir, como fazer com que a criança também se desenvolva na sua plenitude, né? E às vezes o medicamento não é a primeira coisa, entende? Muitas pessoas medicadas não precisariam do medicamento porque essa tomografia, esse escaneamento cerebral ajuda a definir melhor o que ela tem. Esse que a gente está vendo agora, Lara? Esse é um filme muito mobilizador, é muito interessante, sobre dança. É um filme longo que mostra vários projetos diferentes. Esse é apenas um que o filme mostra, que também é social, mas o filme ele traz assim um conhecimento sobre as relações do corpo com a saúde. Muitas pesquisas inéditas, pesquisas de ponta, assim, recém-realizadas nos Estados Unidos, em vários países. O filme percorre vários lugares diferentes, pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos e da Índia, mostrando que mais do que os esportes, mais do que a ginástica e todos os movimentos do corpo de outras formas, são menos importantes para um equilíbrio da saúde do que a dança. Então, são pesquisas muito recentes e muito interessantes que mostram isso, como a dança consegue, inclusive, reverter sintomas de doenças degenerativas. É um filme assim que você sai dançando, no meio você já começa a se mexer e acaba o filme querendo dançar regularmente o resto da sua vida. E essa consciência corporal, ela é tão reveladora, né, da gente mesmo, a gente se reconhece, reconhece o outro. Agora, vocês têm recebido mais filmes a cada edição, você percebe isso? Sim, com certeza, especialmente esse ano, que foi 10 vezes mais do que nos outros. A gente fez as inscrições por uma plataforma que é a maior do mundo, então veio realmente mais filmes do que todas as outras vezes. A gente costumava receber em torno de 150 filmes, porque são filmes temáticos, então a produção não é tão grande, né? E esse ano a gente recebeu mais de 1000 filmes por essa plataforma. Que média de duração eles têm? Todas as durações, de 5 minutos a longa-metragem de 120. Tipo. Sem discriminar nem isso, né? Não, a gente seleciona os melhores, os que abordam melhor a pessoa com deficiência, independente do tamanho e do estilo. Tá. Então, quantos filmes são? Eu acho que você falou. São 32 filmes 32 de 19 países. De 19 países. Tá. E a gente então vai mostrar o site agora, no finalzinho, para que as pessoas possam saber, né, como ver e os horários e tudo mais, ó, assim, que bonito ficou ali. Perfeito. Tem um menino com Down, né? Lá dando atrás. Um abraço na avó. Bacana. Tem vários filmes sobre síndrome de Down. Pessoas super interessantes aparecendo nos filmes, as fotos também dos filmes. A gente tem esse filme sobre o rapaz com paralisia cerebral, que é irmão de uma atriz bem conhecida, americana, que faz o filme sobre ele, contando a história, o filme da dança. Então, na verdade, ali estão as sinopses, o tempo e onde eles estão sendo exibidos, todos né? os E depois, para onde ele vai, né? Exatamente. Assim vivemos.
Muito obrigada, Laura. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada a você. Que nasceu de um curta-metragem. Né? O Cão Guia. Isso, eu vou ver, eu vou procurar. Tá na internet? Tá no YouTube? Tá na internet, tá sim. Muito bom. Então, essa dica cultural inclusiva, né, imperdível. Se você gostou da nossa conversa, não perca também lá no futuraplay.org. A gente vai colocar aí na tela para você acompanhar, pesquisar, mandar para alguém. Assim é. Até breve.